Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Amém. Irmãos, nós temos a possibilidade de a cada domingo, a cada quarta-feira, meditarmos num trecho da Palavra de Deus, numa carta, num trecho histórico, num poema bíblico, e extrair daí alguma sabedoria. Mas a sabedoria, ela é como um veículo, é como um carro, que você conquista. Você ganha esse carro, você recebe por herança, você trabalha e compra o seu carro, muitas vezes financiado, outras vezes tem esse dinheiro e compra à vista. Mas ter o carro não significa usufruir do conforto que esse carro te dá. Você tem o carro. Há pessoas que têm coleções de carro. Eu já vi alguns colecionadores com 30, com 80, com 100 carros. Pessoas muito ricas, naturalmente. Mas o que você faz com uma coleção de carros? Você lava, você lustra e você olha. Você mostra para os outros que você tem. Mas se você não viaja nesses carros, de verdade eles não te servem. Porque a função do carro é te transportar. O que passa disso são funções secundárias, mas não é a função principal. Nenhuma delas tem o status de função principal. A função principal de um veículo é te transportar. Não basta ter o carro. Você precisa andar nele, fazer uso dele. A sabedoria é assim. A gente vai colecionando. A gente vai colecionando memórias de textos que nós lemos, memórias de textos que nós ouvimos. Muitas vezes sabemos de cor, sabemos alguns salmos, sabemos alguns trechos de alguns livros importantes, sabemos aplicar em determinadas situações a memória desse texto. No momento de dificuldade, no momento de escassez, no momento em que você está sem recurso, de repente você cita: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aquilo está escrito. E você trouxe essa palavra. É como alguém que precisa fazer uma viagem, chega na garagem, abre a garagem, olha e diz: eu tenho um carro para fazer a viagem. Mas esse carro precisa sair da garagem. Esse carro precisa ser abastecido. Os pneus precisam ser enchidos, a água precisa ser verificada, é preciso saber a rota. Muita gente coleciona experiências com o texto bíblico, aplica a sua intelectualidade, exercita vir à igreja, mas vive vida derrotada. Vida derrotada na área amorosa, gente que se sente desamada, gente que não se sente com prazer, gente que não se sente realizada, que vê os anos passando e as possibilidades se esgotando, que assiste um filme e deseja muito viver a experiência que vê no filme. Por exemplo, um filme que fez muito sucesso há muitos anos, né? Uma Linda Mulher, com a Julia Roberts, e aquela moça encontra um príncipe dos dias modernos, que dá para ela um cartão sem limites, diz: vai, compra. Olha que coisa, que tem uma Ferrari e deixa que ela dirija. Ele não luta, ele não sabe nem dirigir, ela que dirige. E a gente gostaria de encontrar alguém assim. Quando você vê o amor, né, num filme, numa novela, e aqueles casaizinhos que a novela forma e durante alguns meses as pessoas assistem, se identificam e desejam muito, e você olha para a sua vida, ela é uma vida derrotada. Você gostaria muito de se casar e não consegue. Gostaria muito de melhorar o seu casamento e o seu casamento não melhora. Que coisa estranha, não é? Não é assim?
E a vida profissional? Quantas vezes a vida profissional é derrotada? O pessoal de algumas áreas hoje sofrem muito. Conversava um dia desse com o motorista da Uber, e ele me contando dos colegas dele que são formados em engenharia, são formados em outros cursos, estão dirigindo Uber. Irmãos, nenhum problema. É muito honroso dirigir um táxi, dirigir um carro Cabify, do Uber ou de qualquer outro, 99, dirigir um ônibus. Mas quem fez um curso específico nutriu durante muito tempo o desejo de ser um profissional bem-sucedido naquela área. Quem faz direito, ou faz direito para fazer um concurso público, ou para advogar, ou para ser um juiz, ou para ser um promotor, um defensor público. Quem faz um curso na área da educação quer se tornar um pesquisador, quer se tornar um professor, uma professora. E aí algumas pessoas têm 1, 2, 3, 4 cursos, mas estão derrotadas. E a pessoa vem à igreja, participa de campanha, faz o voto, a pessoa... O que está faltando para essa vida da pessoa decolar? O que está faltando para essa pessoa assumir o sucesso? A primeira coisa que a gente tem que saber é que existe um Deus. Pastor, eu sei que existe um Deus. Saber que existe um Deus é diferente de ter uma experiência com Deus. Ter uma experiência com Deus é você ter uma relação tão íntima que você vive um caso, você vive algo muito especial que só você e Ele têm. Não tem outro jeito de saber o que vai no coração de Deus, senão tendo uma experiência pessoal com Deus. Eu não posso ter apenas uma experiência coletiva com Deus. Eu não posso apenas ter uma experiência desse tipo, porque senão eu me torno participante apenas de uma igreja social. É muito legal quando você tem uma cota de um bom clube. Quando você tem uma cota de um clube como o Minas Tênis Clube, como outros tantos, o Cruzeiro Esporte, o Labareda e outros, e você chega lá e tem piscina, e tem o baile da terceira idade, e tem a viagem, e tem não sei o que, e você diz, nossa, esse clube é ótimo. Mas tem aquele domingo que você acorda e você diz, hoje eu estou cansado, não sei, dormi de mau jeito, estou com uma dor aqui, eu até pensei que eu ia à piscina hoje, está com sol, mas eu não vou. Tem o baile logo, mas eu não sei, eu estou meio gripado, acho que eu não vou. Tem gente que leva a sua experiência religiosa desse jeito, como se a igreja fosse um clube. Ele não tem ou ela não tem uma experiência com Deus, ele tem uma experiência com a igreja, então ele não se sente capaz de conhecer o que Deus quer para ele. Ele sabe o que o pastor pregou, ele sabe decorar verso. É como o carro que ele não usa. Ele tem o carro, mas ele nunca viajou com o carro. Ele nunca fez um passeio com esse carro. A pessoa vem à igreja, mas ela não tem uma experiência com Deus. Ela não sabe o que é ser curada, ela não sabe o que é lutar por um milagre, ela não sabe o que é receber um livramento. Ela ouve falar, ela sabe que Davi venceu um gigante, ela sabe que os 3 foram jogados na fornalha, mas que não se queimaram. Ela sabe que Jesus andou sobre as águas, mas ela nunca foi liberta, ela nunca foi tratada por Deus, porque ela não busca uma experiência com Deus. Esse texto que nós lemos diz que o Senhor sabe os pensamentos que tem para os seus servos. Ele diz, pensamentos de paz. Como é que pode ter paz uma pessoa que está com um casamento falido? Como é que pode ter paz uma pessoa que não consegue pagar suas contas? Como é que pode ter paz uma pessoa que está doente? Como é que pode ter paz uma pessoa que não sabe se vai ter o dinheiro para pagar o aluguel no final do mês e pode ser despejada? Como é que pode ter paz? Só tem paz aquele que tem as suas necessidades supridas ou tem uma promessa muito, muito poderosa de livramento e de suprimento. Quem anda com Deus e tem uma experiência com Deus, tem a promessa. Quem anda com Deus e tem a experiência com Deus, ousa. Quem tem uma experiência com Deus não fracassa. Eu fico, como pastor, triste quando eu vejo os irmãos que têm apenas uma experiência social, que são
como aqueles que têm uma cota de um clube. E eles vão quando é interessante, deixam de ir quando é interessante. E aí eu olho para a vida dessas pessoas, eu vejo as pessoas desempregadas, eu vejo as pessoas naufragando no casamento, eu vejo as pessoas doentes, eu vejo as pessoas sem conquistar as coisas na vida e desanimando muito facilmente. Porque elas não têm essa experiência com Deus, elas não sabem o que Deus pensa a respeito delas. O que é que Deus pensa a seu respeito? A palavra diz que Deus pensa a seu respeito em te dar o fim que você quer. Porque o primeiro verso que nós lemos, o número 11, ele diz isso, veja o que ele diz. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vós esperais. Deus quer te dar aquilo que você espera conquistar na vida. Deus sabe que você precisa de um marido, Deus sabe que você precisa de uma esposa, ou que você quer um emprego na área de informática, você fez TI. Deus sabe que você quer crescer na empresa que você está, no órgão que você está. Deus sabe que você quer o livramento de uma enfermidade que o médico diz que é incurável, mas Deus quer curar, Deus quer colocar a mão no seu corpo e tirar a enfermidade de você. Ele diz na palavra dele: eu sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, que são pensamentos de paz e não de mal. Então o mal que muitas vezes você está vivendo é um mal porque você não tem uma experiência pessoal com Deus, você não se lança numa experiência sua com Deus, você muitas vezes quer seduzir Deus para que Deus te conceda alguma coisa, mas eu quero te falar, Deus já te disse que Ele quer te dar aquilo que você precisa. Mas pastor, então, por que eu não consigo? Está aí uma boa pergunta, que o verso seguinte vai responder. Veja o que diz o verso 12: então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Começa dizendo então, levando em consideração o que foi dito antes. O que foi dito antes? Que Deus deseja me dar aquilo que eu também desejo ter, mas que eu preciso ter uma experiência pessoal com Ele. Ele diz: eu sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vós. Você sabe o que é que Deus tem para você? Você sabe? Sabe o que Jesus queria? Jesus queria voltar e ter a mesma glória com o Pai que Ele teve antes de vir para cá. Foi Ele que disse isso. Ele disse: Pai, me conceda a glória que eu tinha contigo antes. Ele diz: Pai, eu quero voltar a estar contigo. Ele sabia que o Pai também queria que ele voltasse. Então ele olha para aquilo que o Pai tem para ele e ele diz: qual é o pensamento que o meu Pai tem para mim? O meu Pai quer que eu faça um sacrifício de resgate, que eu resgate a humanidade, que eu me entregue, que eu me lance, que eu me jogue, que eu faça completamente a vontade dele. O que o diabo faz nessa hora? O diabo levanta um amigo íntimo que diz para ele: de forma nenhuma o senhor vai morrer. Ele diz: como não, se eu vim para isso? Afasta de mim, você não conhece as coisas de Deus, você conhece as coisas do diabo, eu conheço as coisas de Deus. Irmão e irmã, Deus quer te dar alguma coisa muito especial que você também deseja. Mas o que é o caminho para chegar lá? É o caminho do sacrifício, é o caminho de uma consagração. E ele vai dizer no verso 12: então ireis buscar, você vai se lançar. Sabe como é que um atleta de ponta se faz um campeão? Em qualquer esporte. Pode ser em tênis de mesa, jogador de ping-pong, como se diz no Brasil. Ele treina muito. Sabe como é que faz um campeão de judô? Ele treina muito. Sabe como é que os melhores jogadores de futebol se tornam os grandes jogadores? Treinando muito. Muita gente diz: nossa, mas você tem um talento especial. Olha, talento é 1%, 99% é dedicação. Dedicação inclui: o que é que você vai comer? Aquele bolo cheio de gordura hidrogenada? Cheio de açúcar? Você vai dormir tarde? Você vai para a balada? Não. Um atleta de ponta, ele dorme o necessário, ele come o que é correto, ele abre mão de finais de semana. Sabe como é que alguém passa em primeiro lugar num vestibular? Se dedicando, estudando. Mas o namorado vem hoje. Não venha porque eu vou estudar. Ou então ela diz: você vem para a gente namorar? E ele disse: não, eu vou estudar.
Mas tem uma pelada, tem um jogo de futebol amanhã, vamos jogar? Não, eu não vou, eu vou estudar. Ele estuda. E depois que ele estudou tudo, ele volta e revisa. E aí no dia que faz o vestibular, passa em primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto lugar. Dedicação. Com Deus é a mesma coisa. O Senhor quer que você tenha o que você quer. Você quer ser feliz no casamento? Deus quer abençoar seu casamento. Você quer ser feliz na vida profissional? Deus quer te dar uma bênção na vida profissional. Deus não quer você vivendo de ajuda dos outros. Irmão, eu recebi uma cesta básica lá na minha empresa e eu vou te dar. Glória a Deus. Glória a Deus, amém. Mas é uma vez só, a segunda vez é sem vergonhice. Você tem que ter consagração, e então ireis, e me invocareis, ireis e me buscareis, e orarei e eu vos responderei. Então o Senhor está dizendo, o caminho para você conquistar o que você quer, é o caminho da consagração. Você tem que conhecer a palavra, não apenas intelectualmente, não apenas decorando o versículo, mas tendo experiência com Deus. Sabe como é que a gente tem experiência com Deus? Crescente, de uma forma crescente. Deus talvez não te coloque para andar sobre as águas. Talvez Deus não multiplique pão e peixe para que você veja 20 mil pessoas comendo. Talvez o Senhor não tire um câncer de dentro de você. Mas pode ser que o Senhor faça um milagre bem pequenininho para que a sua fé comece a crescer. Depois o Senhor faz um outro milagre na sua vida. E você começa a ver Deus respondendo oração. E daí a pouco tem um milagre que todo mundo vê e diz, é extraordinário o que aconteceu na sua vida. E você começa a ver a sua vida mudando, e um dia, quando você menos espera, grandes coisas acontecem na sua vida, porque você foi crescendo na experiência com Deus. É assim que acontece. E aí o verso 12 diz isso, da consagração que a gente tem que ter para alcançar aquilo que Deus tem para nós. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Eu vou buscar a Deus, mas a minha mulher não vai. Eu vou. Eu estou cansado de ouvir gente falar assim, sabe por que eu não vou à igreja, pastor? Meu menino faz bagunça demais. Meu irmão, todo menino faz bagunça. Se você pegar um menino que não faz bagunça, esse menino provavelmente tem algum problema, leva para o médico. Você pôs o menino num cantinho, ele fica lá assim, tem algum problema. Menino anda, menino desce, menino põe dedo na tomada, se você deixar ele pega a barata, põe na boca. Você tem que estar atento, ele quer experimentar tudo. Você pode falar assim, não, que coisa nojenta. Para o menino não é nojento, é curioso. Aquele bichinho, você cansa, o menino não. Você senta e fica olhando e o menino sai andando. Isso acontece. Eu não vou à igreja porque o meu menino faz muita bagunça. Então segura o seu menino, põe no colo, vai lá fora, brinca, conversa, faz alguma coisa, mas vem à igreja. Pastor, eu não vou porque a minha mulher, só não sabe como é que eu sofro com essa mulher. Pastor, isso briga, isso xinga, isso grita, isso é preguiçosa, ela já disse que não vai. Ela não vai, você vai. E luta por ela, e diz, Deus, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, porque essa é a tua promessa na minha vida. Eu estou te buscando para mim e para ela. Se ela não tem força para vir, eu tenho para nós dois. Você começa a confessar diante de Deus, e você ora, e você pede, e você clama, e você chora. E sabe o que o Senhor Deus diz no verso 12? E eu ouvirei. Aleluia. Que coisa tremenda. Eu sei os pensamentos que eu tenho para vocês. Eu sei o fim que eu desejo para você, é o mesmo que você deseja. Então vá, me busque, se consagre, ore e eu te responderei. Mas a pessoa passa a noite no Instagram, no Facebook, vira de um lado, vira para o outro, mas não ora, mas não conhece as Escrituras, mas não vem à escola dominical, mas não vem no culto de oração, não vem no culto da campanha, não vem no culto de domingo à noite. Você quer ter o que com Deus? Você tem o carro, mas não anda nele. O que adianta você ter um carro que você não anda nele? Me fala. O que adianta você ter uma coleção de carros? Coleção é um negócio extraordinário, né? Eu fico pensando o que um cara faz com 200 carros. 200 carros. Carro para mim só tem sentido se eu andar nele. Para que eu vou ficar olhando um carro? Se eu tiver que comprar um carro para ficar olhando, eu compro uma miniatura.
que eu ponho em cima da minha mesa, eu olho, é a mesma coisa, tem o mesmo desenho, a mesma cor, tem tudo. Mas se eu tiver um carro de verdade, sabe o que eu vou fazer com ele? Eu vou viajar nele, eu vou passear nele, eu vou andar nele. Eu vou colecionar memórias com ele. O que adianta você conhecer a palavra se a sua vida continua derrotada? Olha aqui para mim em nome de Jesus. O que adianta você falar que é de Deus se a sua vida continua derrotada? Onde está Deus na sua vida? Você está vivendo de favor dos outros. Não é isso que Deus quer para você. Não é mesmo. Porque Ele está dizendo aqui que não é isso que Ele quer para você. Eu vou te fazer uma pergunta. O que é que você quer para você? O Senhor Deus está dizendo que Ele quer a mesma coisa. Mas que depende de você ir, se consagrar, orar e buscar. Aí você vai dizer assim, eu não acredito. Claro, seu conhecimento é um conhecimento intelectual. Você tem uma fé. Você tem conhecimento da palavra, mas é um carro que está na garagem. Aí eu vou te perguntar, para que está valendo a sua fé? O que a sua fé está representando? Ela está mudando a sua vida? Você ainda carrega uma doença? Você ainda está na miséria? Você ainda vive de favor? Você ainda vive na casa dos outros? Você já abriu mão do seu sonho de amor? Porque Deus está dizendo que Ele não abriu mão de você. Ele não abriu mão dos seus sonhos. A palavra dele está dizendo assim, eu sei o fim que eu desejo para vocês. Fim de paz. Você fez direito para ser advogado, para ser juiz, para passar num concurso. Você fez engenharia para ser engenheiro. Vou fazer um casamento em setembro, os noivos estiveram aqui hoje à tarde para conversar comigo. A moça é espírita, a família dela toda é espírita. Eu fiz o casamento da irmã dela há uns anos atrás, espíritas, e chegou a vez da irmã agora casar, e ligou para mim e disse, o senhor pode fazer o meu casamento? Eu fico pensando, por que ela pede um pastor evangélico para fazer o casamento dela? Sabe por quê, irmãos? Porque a palavra de Deus não tem fronteira, não tem placa. Porque eu prego a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é provada. Quando você leva a sério, ela muda a sua vida. Sabe o que ela fez? A palavra de Deus fez na vida da irmã dela? Mudou a vida da irmã dela. E ela disse, eu quero isso para a minha vida. E eu perguntei para o noivo dela, que eu não conhecia, qual é a sua profissão? O que é que você faz da vida? Ele disse, eu sou engenheiro, metalúrgico. Eu fiz técnico em metalúrgica, eu fiz curso de não sei o que na área de metalurgia, não sei o que, fiz engenharia, e eu estou trabalhando na minha área, é nisso que eu sou realizado, e tem 21 anos que eu estou nessa área. Irmãos, se você fez direito, Deus quer que você se realize nessa área. Se você fez gastronomia, Deus quer que você seja um grande chefe de cozinha. Se você deseja amar e ter alguém, Deus deseja que você seja muito feliz. Deus não quer apenas que você tenha o prazer de uma noite e seja descartado no outro dia, que você liga para a pessoa e a pessoa te bloqueia. Deus quer que você viva um grande caso de amor, para a vida inteira. Então você já sabe o caminho para conquistar. Se consagre a Deus, faça como um atleta de ponta. Aplique a sua vida. Não dá para você mudar de vida levando Jesus na corda bamba. Não tem jeito. Há muitos anos atrás, eu trabalhei numa empresa. Eu sei que tinha um corredor que ganhava São Silvestre já há uns 2 anos, era patrocinado pela empresa. A nossa marca, uma das nossas marcas, patrocinava. E esse moço sumiu um tempo, e um dia eu encontrei com o treinador dele, e disse, e o fulano, como é que está? Ele disse, não é mais o mesmo. Ele agora está cheio de verme. Está cheio de verme, não cuida mais da alimentação, já não treina mais como antes. Irmãos, depois daquela conversa, aquele cara nunca mais ganhou São Silvestre. Nunca mais correu para ser um atleta de destaque. Enquanto ele se consagrou ao esporte, ele alcançou lugar no pódio. Deus está dizendo para você no verso 12 que se você se consagrar a Ele, você vai alcançar o que você deseja. Não basta só querer, você tem que pagar o preço. Com Deus é a mesma coisa, o seu sonho é realizável porque Deus quer realizar, mas você precisa pagar o preço, você tem que se envolver, você tem que ser 100% de Deus, você não pode deixar a preguiça entrar, você não pode deixar o medo entrar, você não pode deixar a palavra daqueles que roubam a sua fé entrar, você tem que crer no que Deus está dizendo para você. Ele está dizendo para você assim, vá, viva a experiência que eu estou dizendo que você vai ter comigo, porque ela vai crescer e você vai alcançar tudo que eu tenho desejado para você. E que você também tem desejado. Mas tem o verso 13. O
O que o verso 13 diz? Porque nós lemos o 11 e o 12, mas tem o 13. Olha lá. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Pastor, mas eu estou fazendo isso tudo que o senhor está falando, mas eu não alcancei. Então não é de todo o coração. Você não está buscando de coração. Pastor, eu estou. Não está, porque a palavra de Deus não mente. A palavra de Deus não mente. Eu fico vendo gente que está preso a uma religiosidade que não dá fruto. E que quando Deus confronta, ele muda de igreja. Ele muda de pastor. Ele muda de fé, ele muda de religião. Mas a vida não muda. Ele muda de religião, ele muda de fé, ele muda de pastor, mas não muda de vida. Sabe de uma coisa, irmão? Quando você se consagrar ao Senhor de todo o seu coração, a primeira coisa que vai mudar é o seu temperamento. Você vai ficar mais dependente de Deus, mais manso. Você vai resolver as coisas no joelhinho. Você não vai resolver no grito, você não vai resolver na porrada, você não vai resolver na indignação. Você vai entrar no quarto, ninguém vai ver, só você e Deus. E o teu pai que vem em secreto te recompensará em secreto. A segunda coisa que muda é que os seus desejos ficam menos mundanos. Você começa a perceber que tudo nessa vida passa. Então você fica satisfeito muito rapidamente com as coisas que Deus traz à sua vida. Você começa a dizer, se o Senhor já quer o melhor para mim, eu só tenho que receber. Eu não preciso nem ficar ansioso. Ele já sabe o que eu preciso e já tem pronto para me entregar. Eu só tenho que me consagrar e esperar. Eu não tenho que buscar aquela coisa, eu tenho que buscar o Senhor e aquela coisa vem à minha vida. Engraçado, né, irmãos? Eu fico imaginando em Israel quanta gente gostaria de ser rei. Quanta gente gostaria de ser rei. Quanta gente estava babando o ovo, puxando o saco de Saul, só para ter um lugarzinho na corte. Tinha um menino que estava interessado em ter experiência com Deus. Estava no alto da montanha, ninguém lembrava dele, nem o pai. Mas ele cortava um cipó, pegava o couro de uma ovelha que tinha sido abatida, curtia, secava, passava o cipó, amarrava, batia, fazia um som, escrevia um poema ao Senhor e cantava. Ninguém ouvia, só os anjos e Deus. Ninguém sabia que ele compunha, Deus sabia. Entrou ano, saiu ano, não parecia que acontecia nada. E ele só se dedicando ao Senhor. Um dia, Deus disse, está na hora de mudar o rei de Israel. Saul não me serve mais. Deus olhou na família de Saul, só tinha gente altiva. Deus olhou em todo Israel, não tinha ninguém que se dedicava ao Senhor, a não ser um menino, um jovem. O Senhor Deus diz assim, eu sei os sonhos que eu tenho para Davi, sonhos de paz, eu sei o fim que eu quero para Davi. Aí o Senhor manda ungir Davi, o novo rei de Israel. Você não precisa ficar correndo atrás do carro novo, você não precisa ficar correndo atrás do grande salário, você não precisa ficar correndo atrás de convencer a sua esposa de que você é o melhor homem do mundo, a sua namorada de que você é o melhor namorado do mundo, você não precisa ficar doando-se a um homem, como eu vejo muitas vezes em consultório, mulheres que se deixam devastar para ter alguém. E sabe o que acontece com elas? São sempre descartadas. Sabe a única coisa que você precisa? Se dedicar ao Senhor. Ninguém vai ver você na madrugada orando, você não precisa contar para ninguém. Ninguém vai ver você comendo a palavra, mas o Senhor vai ver. E sabe o que vai acontecer, meu irmão e minha irmã? De repente, a bênção do Senhor te alcançará. De repente, você vai alcançar o melhor de Deus na sua vida. E eu vou falar uma coisa aqui para você hoje. O melhor de Deus está por vir. Ainda não chegou. O melhor de Deus para a sua vida está por vir. Mas a Bíblia diz
Eu honro aqueles que me honram, mas os que me desprezam, também eu desprezarei. Olha como é que está na nossa mão hoje tomar uma decisão. Eu vou buscar ao Senhor. Mas até ontem você não buscou. Hoje você começa a buscar. Aquilo que não deu certo até ontem, hoje começa a mudar. Pastor, mas eu tenho 70 anos. Vamos imaginar que você viva mais 2, serão 2 de glória. Vai valer mais do que os 70 que passou. Pastor, eu tenho 18 anos, eu não tenho esperança nenhuma. Não estudei, quem estudou não está arrumando emprego, o país está indo de mal a pior. Sim, o país está. Mas nós não somos só cidadãos desse país, nós somos cidadãos do reino de Deus. Há outras leis que valem para a nossa vida. Maior é Deus na vida daqueles que o servem. Amém? Fique de pé em nome do Senhor Jesus.